Olá, alunos, tudo bem? Então, no tema da nossa apostila desse bimestre, a gente vai falar um pouquinho sobre transformações dos jogos e dos esportes. Então, na aula passada, a gente já viu um vídeo falando um pouquinho sobre isso, falando sobre alguns exemplos nos esportes, né? O que que mudou, como que era, um tipo de mudança e por alguns motivos também. Então, hoje a gente vai trabalhar com o conteúdo da apostila. Hoje, nós conhecemos diversos exemplos de práticas corporais, mas qual foi a origem? Então, no início da história humana, as práticas corporais, elas tinham como base o acervo cultural e material existente no momento. Então, elas eram principalmente por necessidades de sobrevivência. Então, o caminhar, o correr, o saltar, o arremessar, o pegar, o caçar. A partir do momento que a humanidade teve condições de começar a refletir sobre a sua própria existência, então começou a surgir algumas artes, principalmente a filosofia, a ciência, que começou a dar um pouco mais de forma e expressão corporal. A partir daí, as práticas corporais começam a ter outros sentidos. E aí a gente tem os jogos, as danças, as lutas, os exercícios de ginásticas dos esportes e tantas outros. Então, com base no pensamento filosófico, a gente pode falar que tudo está em permanente transformação, assim como as práticas corporais também. E segundo a dialética, né, a gente pode ter uma análise daquilo que já existe e depois fazer uma síntese para fazer uma evolução dessa prática corporal ou criar uma nova. Geralmente, quando a gente fala em esportes, quando a gente vai criar um novo esporte ou a gente vai diferenciar um esporte ou um jogo, geralmente a gente tem a manutenção de algumas características fundamentais. Então, como exemplo, o arremessar para um jogo de handball. Então, eu posso pegar um jogo que já tinha esse movimento, que já tinha essa forma, essa prática corporal já existente, e eu posso transformar ela num esporte. Então, é importante a gente citar as leis da dialética e tentar fazer uma relação com as práticas corporais. Então, a primeira lei, onde tudo se relaciona, é importante a gente ter em mente que as práticas corporais elas têm um constante relacionamento com a cultura do povo, com a cultura daquela sociedade onde ela está inserida. Segunda lei, onde tudo se transforma. Então, é importante lembrar que as práticas corporais elas não são finitas, então elas sempre podem evoluir. Então, aquela dança, aquele jogo, aquele esporte sempre está em constante evolução. Terceira lei, mudança qualitativa. Então é importante a gente levar em consideração que, e aí eu vou dar um exemplo do esporte, que eu tenho vários acúmulos de regras que são quantitativos, porém vai chegar um determinado momento onde uma regra quantitativa, então esse acúmulo dessas regras, vai trazer uma mudança qualitativa, vai deixar aquele esporte melhor para aquele determinado público. E a última lei, a unidade e luta dos contrários. Então é importante lembrar que eu só tenho essa evolução quando eu tenho contradições, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas regras que foram mudadas no voleibol para ele melhorar para quem está assistindo. Então, se aquele esporte era feito para entretenimento, para eu me divertir, às vezes o jogo estava ficando tão longo que eu não estava mais me divertindo com aquele jogo, eu nem via ele até o final. Mas por que os esportes mudam? Por que as práticas corporais elas mudam? Então é importante lembrar que a produção cultural ela sempre está em constante evolução. Então sempre a cultura ela vai mudando. E aí o esporte ou as práticas corporais elas caminham junto com essa mudança. Como a gente viu no vídeo da semana passada, os esportes eles vêm sofrendo inúmeras mudanças. E essas mudanças elas geralmente ocorrem para atender a alguma demanda. Geralmente essa demanda pode ser uma evolução dos próprios atletas, então a sua condição técnica e tática, uma evolução tecnológica da civilização, da cultura. Então isso vai trazer algumas mudanças nos esportes também. Além disso, os esportes eles também mudam para atrair mais o público. Então, um esporte ele só gera lucro quando tem gente assistindo. Então, se ninguém estiver assistindo, nenhum tipo de esporte vai ter lucro. E falando em lucro, o esporte ele também muda
por causa do mercado de entretenimento, principalmente por causa das mídias ou dos patrocinadores, né? Então, quem investe dinheiro dentro do esporte. Então, eles também mudam para atender esse tipo de demanda.